Este vídeo sobre a tradução de metáforas de Machado de Assis para o italiano tem o objetivo de mostrar de que maneira os tradutores de lá, como os de cá, agem diante das metáforas. Vocês verão que no fundo, temos todos o mesmo DNA. Nós vamos nos basear num estudo que se encontra num livro escrito há algum tempo já por uma professora do Rio Grande do Sul. A professora se chama Alba Olmi e o livro se chama Metodologia Crítica da Tradução Literária, duas versões italianas do Dom Casmurro. Foi publicado pela Universidade de Santa Cruz do Sul em 2001. Qual o interesse de observar os exemplos dados por essa professora? O interesse está em verificar que as perplexidades e as táticas dos tradutores não têm fronteiras. Em todos os lugares, agimos e reagimos da mesma maneira diante do texto surpreendente, diante da metáfora ousada. Quem já passou por isso conhece o percurso. Primeiro vem o susto, depois a resignação. O texto continua lá, irredutível. Alguma coisa precisa ser feita. Aí começa a busca de solução. Essa busca pode durar minutos, horas, dias, dependendo da complicação do problema. E a solução que satisfaça pode não chegar nunca. Mas uma solução vai ter que ser dada e o trabalho precisa ser entregue. E é. O livro é publicado e, apesar da insatisfação do tradutor ou da tradutora, o leitor compra, lê e não desconfia daquele verdadeiro drama profissional que pode ter envolvido preparadores, editores, revisores, etc. Porque afinal o texto está fazendo todo sentido. Nenhum jornalista vai dizer que o tradutor ou tradutora trocou alhos por bugalhos, pois as sutilezas desse gênero escapam a quem não examina original e tradução com lupa. E os resenhistas, em geral, quando querem mostrar serviço, se limitam a apontar algum deslize na escolha da tradução de substantivos. A verdade é que não costuma ser muito fácil perceber os conchavos escorregadios que certas palavras tramam entre si quando se encontram. Em que embates se dilacera a alma do tradutor diante de uma metáfora, de um trocadilho, de um xiste? Porque, como a gente vai ver, essas três entidades têm forte parentesco entre si. Em primeiro lugar, ele ou ela procura saber se aquilo é alguma expressão consagrada da língua em questão, ou se é criação do autor. Porque se for expressão consagrada, aí de certo há de haver outra equivalente na língua de chegada. E se houver, é fácil. Quando isso acontece e existe outra expressão com o mesmo sentido, em geral, os tradutores metem ali a tal expressão consagrada e não se fala mais no assunto. E desse jeito, muitos fazem vista grossa para eventuais desdobramentos da metáfora, como no caso que nós inventamos no outro vídeo, da paila na cozinha e no inferno. Mas se depois de muito buscar, o tradutor ou tradutora descobrir que não é expressão consagrada, que é invenção do autor, então conclui que vai precisar, primeiro, entender exatamente o significado daquilo e depois tentar traduzir da melhor maneira possível.
E aí o bravo profissional da tradução entra para o terreno da análise textual, da interpretação, quando não da decifração, da intenção do texto, que alguns confundem com a intenção do autor, mas essa é outra conversa. Ele vai tentar entender os meandros daquela invencionice. Às vezes consegue e interpreta corretamente. Outras vezes interpreta erradamente. De vez em quando desiste e chuta. Suponhamos que tenha entendido. Aí então, ele ou ela cogita uma tradução literal. Seria tão mais fácil, mas de repente soa estranho. Além disso, a tradução literal pode render qualquer coisa, um enigma, alguma coisa sem sentido, que ninguém vai entender, ou senão um treco sem graça. Se o leitor do original entendeu e o da tradução não entender, então a tradução será inútil, ou pior, poderá ser um engodo, a não ser que aquilo pareça apenas uma esquisitice de um autor meio hermético, quem sabe um meio excêntrico, vai saber. Pior ainda, pensa ele ou ela. Vai que algum jornalista resolve fazer uma resenha e dizer assim: olha só, o tradutor traduziu ao pé da letra uma expressão que significa simplesmente tal e tal coisa. Ah não, Deus me livre, pensa o tradutor. Melhor então achar outra solução. Eu vou precisar criar, ou melhor, transcriar. Mas até que ponto eu posso espichar a minha criatividade sem cair no ridículo? Caramba, o autor não teve medo do ridículo. Isso lá é coisa que se escreva? Mas eu tenho medo do ridículo. Porque eu não sou autor, eu sou um simples tradutor. Além disso, se eu exagerar, algum jornalista vai dizer que fugi demais do original, que melhor teria sido traduzir ao pé da letra, porque isso seria mais condizente com o espírito do autor, blá blá blá. Então não vou ousar muito, vou ousar só um pouquinho. Enfim, eu vou adaptar, mas para não parecer atrevimento demais de minha parte, para não dar a impressão de que eu quero bancar o autor, eu vou buscar uma solução de meio termo. Pensou ele. E muitas vezes, de fato, ele chega a uma solução inócua. Mas vamos aos exemplos. O primeiro é o famosíssimo trecho que está no primeiro capítulo do Dom Casmurro, que eu conheço de vista e de chapéu. Uma das traduções diz que conosco a pena, ou seja, ao pé da letra, que mal conheço. A outra tradução diz que conoscevo a pena de vista e come dire di cappello, ou seja, que eu conhecia apenas de vista e, por assim dizer, de chapéu. Quer dizer, uma tradução preferiu interpretar, enquanto a outra preferiu ficar no campo do literal, mas optou por quebrar o atrevimento machadiano com um come dire. Significa que o tradutor aí optou pela literalidade, mas com medo de dar a impressão de decalque ou de parecer ter errado a mão para o seu leitor italiano, fez esse pequeno desvio antes de se render. Aliás, muitas vezes os tradutores optam pela literalidade por temerem interpretar erroneamente. Pois nesse trecho aí, esse trecho há quem interprete da seguinte maneira: conheço de vista
e pelo chapéu que ele usa. Outro exemplo apresentado pela autora está no capítulo 18. Capitu recolheu os olhos, meteu-os em si e deixou-se estar com as pupilas vagas e surdas. As traduções propostas são: uma delas, chinò gli occhi, concentrandosi, e rimase con le pupille smarrite e spente. Traduzindo ao pé da letra, baixou os olhos, concentrando-se e ficou com as pupilas perdidas e apagadas. A outra é: distolse gli occhi, si abbandonò e rimase con lo sguardo vago e sordo, ou seja, afastou os olhos, abandonou-se e ficou com o olhar vago e surdo. Nos dois casos, as metáforas devem ter parecido excêntricas demais para serem traduzidas literalmente. Desse modo, houve um aplanamento que acabou pondo a perder a ideia de fechar-se, de voltar o olhar para dentro de si mesma e deixá-lo fito no vazio, refratário a qualquer imagem vinda do exterior. A professora, autora do livro, que é italiana, afirma que a tradução poderia ter sido literal. Como vocês estão vendo, aí venceram os temores de que eu falei agora há pouco. O terceiro e último exemplo que eu vou dar é do capítulo 28. O narrador diz que José Dias era um homem dobradiço e inquieto. Os dois tradutores disseram agile e inquieto, ou seja, ágil e inquieto. Todos nós sabemos que dobradiço aí é tudo e não é nada. Mas com certeza ágil é menos que menos. A professora Alba Olmi sugere que seria possível traduzir ao pé da letra por pieghevole, que de fato tem todas as acepções disponíveis em dobradiço e muito mais, porque nos dicionários de italiano essa palavra cobre todos os significados presentes em nossos dicionários para dobradiço e até mesmo aqueles significados que o contexto nos leva a imaginar e que não estão dicionarizados nesse verbete. Esses exemplos não implicam decisões restritas dos dois tradutores de que a professora trata. Se fossem casos isolados e específicos deles, eu não teria trazido para este vídeo. Quem tem experiência de tradução sabe disso. E sabe também que é tão grande o medo de errar que muitas vezes se prefere apostar baixo. Se for para cair, que o tombo seja menor. Fiquem conosco ao longo desses vídeos, que muito mais coisas virão por aí. Até breve!